Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 116. Vamos nos deixar envolver pela palavra santa de Deus, por aquilo que o Espírito do Senhor tem para falar ao nosso coração, pelo poder, pela grande graça do Senhor para com a nossa alma. O salmista diz: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus, e misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livrastes da morte a minha alma, e das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluias. Senhor, nós te louvamos pela palavra e queremos clamar que tu venhas nos dar orientação, Senhor. Que tu venhas falar através do teu servo. Venha nos ensinar, trazendo a paz que nós precisamos para a nossa vida. Senhor, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Irmãos, a palavra não fala quem foi que escreveu este salmo. Diz que foi o salmista, um salmista anônimo, mas algo interessante e que nós precisamos observar nesta palavra: a comunhão que ele tinha com Deus. A comunhão profunda, a comunhão real, a demonstração de zelo, de amor para com aquilo que é de Deus. O salmista, mesmo anônimo, seu nome não foi revelado, no entanto, deixou lições preciosas para cada um de nós, lições que, se observarmos, também experimentaremos do amor, do zelo, do cuidado de Deus para com a nossa vida. Haja vista que a palavra do Eterno é viva, a palavra do Senhor é uma realidade que se aplica a cada um de nós ainda hoje. E nós temos que buscar esta verdade para a nossa vida com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor, entendendo que não há nada mais precioso, nada que seja melhor, a não ser estarmos na presença do amado Jesus, estarmos vivendo a verdade de Deus acima de todas as coisas. Nesses últimos tempos nós temos visto a dificuldade que as pessoas têm em andar, a dificuldade em servir ao Todo-Poderoso, a dificuldade em estar na presença do Mestre, haja vista que muitos estão envolvidos por muitos princípios, por muitas ideias, ensinamentos. Muitos acham, e o problema do achar é sério. Eu acho isso e vive em cima daquilo que ele supõe que é correto e não procura conhecer aquilo que a Bíblia diz a respeito de Deus. Nós temos, amados, que mergulhar nas Sagradas Escrituras, deixar-nos mover pelo Espírito de Deus. E quando isso ocorre, com certeza, teremos experiências que serão marcantes, profundas, extraordinárias com o Todo-Poderoso. Esse homem que escreveu esse salmo, com certeza foi alguém que tinha uma experiência profunda com o Senhor. Não apenas de ouvir falar. Esse homem não foi alguém que apenas ouviu falar a respeito de Deus, a respeito do poder do Senhor, mas ele vivenciou a verdade do Eterno no seu dia a dia.
Ele tinha com certeza uma vida de proximidade, uma vida de comunhão. Ele procurava saber aquilo que Deus queria para a sua vida e adequava a sua vida à vontade do Senhor. E é esse ensinamento que nós precisamos também trazer para a nossa vida nos nossos dias. Enquanto há vida, enquanto há um fôlego de vida, necessário é que nós possamos demonstrar o nosso amor para com Deus. E o salmista inicia dizendo: amo o Senhor. Olha só que interessante, amados. Amo o Senhor. Nós temos que entender que não há nada que seja mais primordial na nossa vida a não ser o amor para com Deus. Eu tenho que amar o Senhor acima de todas as coisas, e esse é um dos mandamentos do Eterno, que nós o amemos acima de todas as coisas. Eu tenho que amar a Deus com todas as forças do meu coração, e isso exige de mim esforço. Tudo aquilo, amados, que eu faço para alcançar o melhor, para alcançar o máximo, para alcançar o teto daquilo que é perfeito, eu tenho que me esforçar para que isto torne-se uma realidade. As coisas não acontecem por acaso. E certamente esse homem, esse salmista, não tinha essa comunhão com Deus por acaso. Não aconteceu por acaso, mas sim foi fruto de uma vida de busca, de uma vida de proximidade. Ele correu ao encontro do Senhor, ele procurou viver aquilo que o Eterno determinava, e isto gerou no seu coração, cada vez mais, um amor crescente para com Deus. O nosso amor para com o Senhor, irmãos, ele não é um amor estável. Tipo assim, cheguei num ponto, tá bom, aqui estabilizou. Não. O amor para com o Senhor é crescente. Ele vai crescendo a cada dia. Quanto mais próximo do Eterno eu estou, quanto mais próximo de Deus eu estou, mais eu o conheço, e esse conhecimento dá subsídio para que haja o crescimento constante. E vou amando o Senhor cada vez com mais intensidade, com todo o meu ser, vou alcançando aquilo que Deus quer, aquilo que Jesus quer para a minha vida. E é isso que nós precisamos almejar para a nossa existência. Se você acha que ama o Todo-Poderoso, entenda, amém, glórias a Deus, mas ainda é pouco, porque Deus não quer apenas essa parte inicial, mas Ele quer que você cresça nesse amor, que você tenha um crescimento que seja constante. Diz a palavra que devemos alcançar a estatura do varão perfeito, e o varão é Jesus. Oh, glórias! E o salmista entendeu essa verdade, amados, e ele declara de uma forma bastante clara: amo o Senhor, amo o Senhor. Oh, glórias! Será que você tem a mesma autoridade? E ou o teu coração está totalmente voltado para o Senhor a ponto de você falar sem hipocrisia: eu amo o Senhor? Nós temos que amar o Todo-Poderoso de fato, amados. E ele continua dizendo: eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, as minhas orações. Olha que interessante, amados. Amo o Senhor porque Ele ouve. Ou seja, se ele era ouvido por Deus, é porque havia uma vida de comunhão. Amar a Deus sem comunhão é impossível. Para que eu ame ao Senhor de fato, para que eu tenha essa vida de amor ao Todo-Poderoso, necessário é que eu tenha esse conhecimento. E esse conhecimento gera intimidade, proximidade. E diz a palavra que o Senhor atende a oração do justo, que o Senhor ouve a oração do justo, e somos com certeza justificados no Todo-Poderoso. Irmãos, nós temos a grande bênção diante de nós. Nós temos o grande cuidado de Deus para com a nossa vida. O salmista diz que Deus inclinou os seus ouvidos. Em outras palavras, que Deus abriu os seus ouvidos, que o Senhor virou os ouvidos para ouvir a oração dele. É assim que Deus faz contigo. Mesmo que pareça demorada a tua oração ser respondida, mesmo que pareça que Deus não está te ouvindo, mesmo que pareça que as coisas estão passando, o tempo está voando e você não vê a resposta do Eterno, é porque não é o tempo.
porque não é o tempo de Deus para a tua vida, ou não é a vontade de Deus para a tua vida. São duas possibilidades, elas trazem paz ao nosso coração. Haja vista que, se eu creio que amo o Todo-Poderoso, meus atos e ações atestam isto, eu tenho que crer que o Senhor me ouve, me atende e tem o tempo dele para a minha vida. É nessas coisas, amados, que nós precisamos esperar, é nessas coisas que nós precisamos confiar e crescer cada vez mais diante do Senhor, na vida com o Todo-Poderoso. No entanto, há outro ponto interessante que o salmista expõe. Veja, no versículo 3 e 4, laços de morte me cercaram. Ou seja, o salmista não tinha uma vida como todos nós queremos. Aquela vida perfeita, sem problemas, sem dificuldades, sem provações, não. Ele diz, laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Olha só o testemunho de alguém que amava o Senhor. Olha só o testemunho de alguém que tinha a sua oração ouvida por Deus. Ele diz, amados, que laços de morte o cercaram. Havia passado por dificuldades terríveis. Você não está isento, nós não estamos isentos das dificuldades por amarmos ao Senhor. No entanto, quando nós amamos o Todo-Poderoso, quando o nosso coração está no eterno, Ele ouve o nosso clamor no meio das aflições. Ele ouve o nosso pedido de socorro. E Ele vem e nos acolhe, nos abraça. O Senhor nos envolve, Ele traz paz ao nosso coração. Ele nos dá, amados, a direção que nós precisamos seguir. E é essa a esperança que nós temos, a alegria que nós temos, a certeza que nós temos, que somos ouvidos pelo amado Senhor. O Senhor te ouve, queridos. Da mesma forma que o Senhor ouviu o salmista e deu respostas às suas orações, Deus te ouve e te responde. Insista, não pare, insista. Mas nós temos visto que muitos querem o favor de Deus. Eu acho que todos nós queremos, de certa forma, o favor do Senhor. Só que nós queremos, amados, infelizmente é meio que normal esse entendimento, nós queremos que Deus faça por nós, sem que nós nada façamos por Ele. É tipo assim, Deus tem a obrigação de me ajudar. Deus tem a obrigação de cuidar do meu coração. Deus tem a obrigação de cuidar das dificuldades que surgem, de me isentar dos problemas. Deus tem a obrigação de colocar sua mão protetora sobre a minha existência. Deus tem a obrigação disso, a obrigação daquilo. Nós colocamos sobre os ombros de Deus. Nós colocamos sobre os ombros de Deus os nossos problemas, as nossas dificuldades. Porque nós entendemos que Deus tem a obrigação de fazer algo por nós. Quando na verdade muitos não querem saber de Deus, mas querem as bênçãos do Senhor. Nós temos que entender, irmãos, que o Senhor, Ele vem, Ele cuida de cada um de nós. O Senhor tem um cuidado para conosco. No entanto, da mesma forma que o salmista agiu, nós temos que agir. E ele clamou ao Senhor. O salmista clamou ao Todo-Poderoso. O salmista tinha uma vida de busca, de proximidade, de amizade. Ele amava a Deus acima de todas as coisas. E esse amor para com o Senhor o levava a buscá-lo em primeiro lugar. Olha só como são as coisas. Eis o porquê que o Senhor moveu e o atendeu. Nós muitas vezes precisamos tanto de Deus, não é? Oh meu Deus, como nós precisamos do Senhor. São tantas dificuldades, laços de morte, problemas mil. Só que nós não colocamos Deus em primeiro lugar. Mas
exigimos que Ele nos coloque em primeiro lugar. Eis a chamada inversão de valores. As pessoas querem que Deus haja nas suas vidas, mas não querem dar suas vidas para Deus. Elas querem receber as bênçãos do Senhor, mas não querem amar a Deus. Elas querem o cuidado do Senhor, mas tu ficas lá, Deus, e eu fico aqui. Mas, lembra de mim, tá? Não te esqueça de mim. Cuida de mim, viu, Deus? E continua nas mesmas práticas, nos mesmos erros, naquilo que desagrada ao Todo-Poderoso ou vivendo uma vidinha muito superficial, uma vida religiosa marcada pela superficialidade. O grande problema do ser humano é entender que Deus precisa dele, que Deus precisa da gente. Nós temos que compreender que Deus não precisa de nós para nada. Porque se Ele quer o perfeito louvor, os anjos estão diante dele louvando com perfeição. Olha que interessante. Deus está sendo louvado, adorado com perfeição pelos seus anjos. Mas o Eterno nos amou e nos deu a oportunidade de, a exemplo do salmista, amá-lo, viver para Ele. E quando isto acontece, a vontade do Senhor para o ser humano foi criado para louvá-lo e adorá-lo, a vontade de Deus para o ser humano torna-se uma realidade. E nós vamos, a exemplo dos anjos, louvar e adorar o Todo-Poderoso com toda a nossa alma. No entanto, é necessário seguir esse trâmite. Se nós não observarmos esse trâmite, viveremos uma vida religiosa superficial, que não nos levará para o céu, haja vista que igreja não salva ninguém, religião não salva ninguém, homem nenhum pode dar salvação a ninguém. Tudo isso depende da nossa vida de amor ao Senhor, de entrega total ao Todo-Poderoso. A partir do momento que nós compreendemos isso, vamos ser abençoados em tudo quanto façamos. A mão do Eterno estará sobre a nossa vida. A proteção do Senhor será uma verdade. O cuidado de Deus 24 horas por dia durante toda a tua existência sobre a face da terra. O zelo do Senhor será uma verdade. Teu coração, habitação do Espírito Santo de Deus, que encherá a tua vida de sentido. A tua vida terá sentido, porque o Espírito Santo porque é o Espírito Santo que nos dá sentido de vida. A vida torna-se uma realidade gostosa, porque o Senhor, Ele há de fazer assim na nossa vida. Mas o salmista ensina-nos, amados, que o livramento verdadeiro vem do Senhor. O verdadeiro livramento vem do Todo-Poderoso. Versículo 8, Salmo 116. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Amém? Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Veja como Deus faz, queridos. Veja como o Senhor faz. A partir do momento que nós o amamos, além de nos guardar das dificuldades, dos problemas, das investidas do maligno, Ele nos livra de todas as situações difíceis, daquilo que pode tocar na nossa existência, tocar na nossa alma, tocar na nossa vida. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor, ela ensina-nos como alcançarmos a presença, o favor, o cuidado de Deus. Mas nós continuamos muitas vezes no nosso entendimento pessoal, nos nossos achismos. Aí eu acho que Deus quer desta forma. Eu acho que Deus isso. Eu acho aquilo. Parem de achar em nome de Jesus. Parem de achar.
Simplesmente observem aquilo que é ensinado na palavra, porque é a fórmula que não tem erro. A partir do momento que eu abandono o meu achismo, a minha compreensão pessoal de Deus, o meu entendimento particular de Deus, a partir do momento que eu jogo tudo isso para fora do meu coração, a minha vida será dominada pelo Espírito, que dará a revelação daquilo que Deus quer para meu viver. E esta é a verdade, amados. Nós não podemos viver segundo os rudimentos, os entendimentos, as compreensões deste mundo, sobre a sabedoria deste mundo. Nós temos que viver debaixo da graça, do cuidado, do zelo daquele que nos livra da morte. Oh, glórias! Daquele que cuida da gente, daquele que tem a vida para dar aos seus servos. A partir do versículo 12, nós vemos algo interessante. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Você já parou o que é que você pode dar para Deus? O que é que você tem de precioso para chegar diante do Senhor e dar? Será o teu contra-cheque? Será o limite do teu cartão? Da tua conta bancária? Será os teus bens? Oh, vou dar para Deus a minha casa, vou dar para Deus o meu apartamento, vou dar para Deus o meu relógio de ouro, vou dar para Deus o meu carro. Será que isto é importante aos olhos do Senhor? Será que isto convence Deus que há amor no teu coração para com Ele? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Amados, o que Deus quer é o teu coração. O que Deus quer é a tua vida. Este é o bem precioso que já pertence a Ele, porém que você usufrui. No entanto, você precisa usufruir a vida para Deus. A vida é de Deus. O fôlego de vida está nas mãos do Senhor. Deus te permitiu viver. Hoje você está vivo, é porque Deus permitiu que você tivesse o fôlego de vida neste dia. No entanto, muitos, neste dia, deixaram de viver. O fôlego de vida foi recolhido. Nós temos que viver, irmãos, conforme a vontade do Senhor a cada instante. E aquilo que eu tenho de precioso é aquilo mesmo que Ele me concedeu. Ele concedeu-me a oportunidade de viver. Agora, eu tenho que viver para Ele. E isto é, retornar para o Senhor aquilo que é precioso, a minha vida. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Entrega a tua vida ao Senhor. Devolva ao Todo-Poderoso a tua vida. E fale para o Senhor: Deus, eu quero viver a tua vontade. Eu quero estar diante dos teus olhos todos os dias da minha vida. Versículo 17: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, por meio de ti, ó Jerusalém. Aleluias. Amém? Queridos, eis o entendimento do salmista. Ele inicialmente declara que ama o Senhor. A partir do momento que de fato você ama ao Senhor, é porque você voltou a sua vida para Deus. Porque é impossível amar a Deus sem entregar a sua vida a Ele. É impossível amar a Deus sem que haja um voto, uma declaração: Deus, aqui está a minha vida, ela é tua, para a tua honra e para a tua glória. E viverei sobre a face da terra, para glorificar, para bendizer, para exaltar, para fazer a tua vontade. Amados, o amor ao Senhor, ele não é apenas uma expressão: eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. É muito comum todos falarem: eu amo o Senhor. Eu acho que se perguntássemos sobre a face da terra, quem ama o Senhor Jesus? Todos aqueles que têm conhecimento da existência de Cristo certamente responderiam: eu
amo a Jesus. E nós vemos que Deus é amor, Jesus é amor, eu amo Jesus. Essas frases estão estampadas em todos os locais. Estampadas, quem sabe, no caderno do estudante, na camiseta do cara que gosta de usar uma camisa com motivos cristãos, no adesivo no carro. Ele expõe esse amor para com Deus meio que de forma generalizada, e é comum nós ouvirmos e vermos isso. No entanto, amados, não são meras palavras. Amar ao Senhor não é apenas, eu amo o Senhor, mas exige uma entrega, um sacrifício, um achegar-se à presença do Senhor e falar: Deus, eu te ofereço em sacrifício a minha vida. Aqui está a minha vida, Senhor. Age na minha existência segundo a tua vontade, segundo o teu querer. E a partir do momento que nós oferecemos ao Eterno esse sacrifício, sacrifício de vida, também de ações de graça, nós vamos cumprir as nossas obrigações, nossos votos para com o Todo-Poderoso. Oh, glórias! Estaremos com prazer nos átrios da casa do Senhor, no espaço da casa de Deus. E isto com prazer. E estaremos vivendo a verdade do Senhor acima de todas as coisas. Nós precisamos assimilar o ensinamento da palavra de Deus para a nossa vida. Nós precisamos, amados, trazer para dentro do nosso coração estas verdades, para que tenhamos, a exemplo do salmista anônimo, uma vida de comunhão com o Senhor. Uma vida marcada pelo amor ao Criador. Uma vida que era conhecida pelo Eterno. Tão conhecida que o Senhor voltou a sua atenção para a sua oração. Olha que interessante. O salmista era conhecido pelo Senhor. Ele sabia que ele era conhecido por Deus. E ele via, através daquilo que acontecia no seu dia a dia, a mão poderosa de Deus. E é totalmente possível reconhecer a mão do Senhor na nossa vida. É só você olhar o que Deus tem feito. Abra mais os teus olhos e veja o que Deus tem feito para contigo. Como Deus tem agido na tua existência. E se porventura, amados, falta-lhe ainda essa proximidade com o Senhor, amar o Todo-Poderoso de fato, a ponto de entregar-se completamente a Ele, nunca é tarde, ainda há um tempo oportuno. E o tempo oportuno, ele há de encerrar-se. Ele há de encerrar-se em duas situações. A primeira dela, creio eu que seja a primeira dela, no momento da volta do amado Jesus. Oh, glórias! Quando Jesus voltar nas nuvens, eis aí o encerramento da grande oportunidade. E o segundo momento, com certeza, quando nós partimos desta vida para a vida eterna. Quando a nossa vida for selada pela morte, deixar de existir. Eis aí o outro momento que há de encerrar as possibilidades de uma comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. Se você está vivo hoje, diz a palavra, é o tempo oportuno. É o tempo oportuno para você abrir a sua boca e declarar a Jesus que você está oferecendo a vida, o teu viver, tudo quanto você tem para o Senhor. E procure conhecer Deus, amá-lo acima de todas as coisas, experimentar o grande favor do Senhor para contigo. Irmãos, são lições poderosas para a nossa vida. Eu até sugiro que, ao chegar no teu lar, antes de colocar a cabeça no travesseiro para dormir, que você releia o Salmo 116. Releia, mas faça uma oração antes. Fale para o Senhor: amado Deus, fala comigo. Dá-me a revelação, dá-me a compreensão, porque eu quero te amar com a mesma intensidade deste homem sem nome.
Eu quero te amar com a mesma intensidade. Eu quero ser ouvido como ele foi ouvido. Eu quero ser guardado como ele foi guardado. E eu quero renovar os meus votos contigo, como ele renovou os seus votos contigo. Ore desta forma. Converse com o Senhor. Fale com Deus. E certamente você há de experimentar o mover do Espírito Santo. E quem sabe, ao colocar a cabeça no travesseiro e o sono chegar, Deus fale com você através dos sonhos. Revela a você a vontade dele através dos sonhos. Isso é possível, totalmente possível. Amém, amados? Que nós possamos crescer na graça, no conhecimento, e que o nosso amor seja somatório, que cada dia seja somado, dia após dia, somando e crescendo, até que você tenha a plena revelação de Deus, o pleno conhecimento do nosso amado. Isso vai acontecer no dia eterno, quando você estiver no céu. Oh, glórias! Mas enquanto isso não chega, vamos crescer dia após dia, para a honra e para a glória dele. Vamos orar? Amado Deus, nós te louvamos por essa palavra e quero clamar, Senhor, que tu venhas fazer com que ela seja uma verdade na nossa vida. Que nós possamos, de fato, amá-lo com toda intensidade, Senhor. E que esse amor seja cada dia crescente. Que nós possamos, dia a dia, Senhor, conhecê-lo mais e estarmos na tua presença. Senhor, traz essa revelação a todos aqueles que há de ouvir esta palavra, Pai, para que nós possamos viver segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Mensagem 1113.